bem-vindo a mais um episódio do Pode Sentar, o podcast original da minha ex. Senta gostosinho que lá vem história. Eu sou a Bruna, hostess aqui de vocês. Alguns já me conhecem, outros não, mas se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. O podcast, nosso Pode Sentar, ele está na sua terceira temporada, tá? Se você quer assistir a primeira e a segunda, você pode acessar o nosso canal do YouTube, Minha Ex-Moda Íntima, já se inscreve lá, ou também escutar o Pode Sentar no Spotify. Aí você já vai escutando na academia, fazendo a comidinha, se preparando para encontrar o mozão com as nossas dicas. Também não deixa de seguir no Spotify, tá certo? Hoje o nosso podcast vai falar de algo que eu gosto muito, que eu já falo que eu sou uma siririqueira de plantão. Já tô nesse mundo desde os 13 anos. E ninguém melhor pra falar comigo sobre isso do que a Kênia, gente. Uma salva de palmas pra Kênia, vai! E eu tô com o Alan também. Ninguém melhor por quê? Será que eu sou siririqueira também? Você é também? Faz parte do grupo da siririqueira? Antes de ti ainda. Antes dos 13, gente. Nem Antes dos 13? Nem sabia o que tava fazendo, já tava fazendo. Mentira. Eu não, com 13 anos eu já entendia. Mas eu achava não, 13 que era... anos já tem noção. Já, mas eu achava que era pecado. Ah. Tanto que toda vez que eu tocava, eu pedia perdão. Tu e toda a torcida aí do Corinthians, do Flamengo, todo aí tá lá, mundo pensa assim, isso. Fazendo xixi, falando, desculpa, senhor, mas foi tão bom. Mas tu teve base religiosa em relação a isso, assim, Bruno? Mais nova, não. Mas a gente cresce ouvindo aquela coisa, né? Que a mulher não pode se tocar. E teve um acontecimento uma vez na minha infância, que eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. E eu tava naquela coisa de descobrir. Uhum. Aí tinha uma pontinha da cama que tinha um volumezinho. Uhum. E eu deitei ali e o clitóris ficou assim, meu vendo, sabe? Uhum. E a minha mãe viu. Aí ela me deu uma bronca. Vou falar pro meu pai, que não sei o quê. Então, eu acho que isso ficou reverberando. Com certeza. Até uma certa idade, assim, que eu lembro que quando eu namorava também, que eu toquei uma siririca namorando, eu fui contar pro meu namorado, porque eu falei, meu Deus, como assim? Eu me siririquei pensando nele, não pode. Mas tu foi contar em tom de arrependimento. Foi! Como assim? Falei, o namorado falou o quê? Ele, sério? Eu falei, sim, tipo, foi sem querer, não sei o quê. E ele, não, tudo bem. Pra você ver como a gente fica, né? Bruna, quem te viu, quem te vê. Olha, falando, vai se tocar, a gente já começou o bate-papo. Já foi. As duas aqui não pagam imposto pra falar. Mas apresenta pra quem ainda não te conhece, fala um pouquinho aí do seu trabalho. Bom, eu sou sexóloga, sou terapeuta sexual e responsável pela área de desenvolvimento de produtos da Sexy Fantasy. Já sou uma dinossaurinha no mercado erótico, eu diria, né? Porque já tô com 15 anos aí de mercado erótico. Nossa, produto, nem contei. Já perdi as contas já. De filhos? De filhinhos. Em média, assim? Nossa, Bru, em todos esses anos, mais de 500, com certeza. Uma grande mãe. Uma grande família. Uma grande família, uma com grande certeza. Família. Mas 15 anos é bastante tempo no mercado, né? É bastante tempo, assim. 15 anos atrás era tudo mato ainda, assim. Sim. Esses assuntos, falar de produto erótico, falar de sexualidade... era bem nos primórdios ainda, muito pouco se falava, Instagram ainda não existia. Imagina falar com uma mulher tocar uma siririca, era... Não, fim do mundo, né? Fim do mundo. Falar de sex shop, então, não, Deus o livre, não entro nesse tipo de lugar. Era tudo muito velado. Eu acredito que isso melhorou muito, obviamente, sim. Mas tem muito pra melhorar. Tem sim. Tanto que hoje eu tenho uma loja, né, como eu já falei pra você, e o que entra de mulher que você fala assim, você toca uma siririca? Deus me livre. Não, eu tenho marido. É o que eu mais gosto. Eu tenho marido, eu não preciso. Ou até a questão do vibrador. Não, eu não preciso, eu tenho marido. Eu tenho marido, não. Isso é tradicional. Esses dias aconteceu numa palestra. Eu tava palestrando, falando de vibrador. E aí fui passar o vibrador, a menina não quis pegar. Mentira! Pega aqui, né? Não vai te morder. Não, mas eu não preciso dessas coisas, eu tenho marido. E como você, como sexóloga, 15 anos no mercado, age? Porque eu ia falar assim, para de ser burra. Amiga, dá vontade de dar uma... não posso ser hipócrita, que dá vontade de... Porque eu penso assim, gente, ela tá aqui na palestra, tudo que ela ouviu adiantou do quê? Adiantou de nada. Eu tô aqui meia hora falando. Exatamente. Mas tu sabe que eu me compadeço
agradeço, assim, de pessoas que ainda têm essa visão, porque de fato é uma ignorância, né? A gente sabe que sexualidade é saúde, acima de tudo, né? A minha própria sexualidade, a minha vida sexual com o outro ou a sós, é saúde pública, é saúde íntima. Então, é de uma ignorância tremenda ainda enxergar dessa maneira ou nem se permitir a ouvir, e eu digo de ouvidos abertos, né? E não cheio de preconceitos sobre isso. Você sente que hoje as mulheres em geral, elas estão mais abertas para essa questão do autotoque, do autoconhecimento? O que eu vejo, assim, Bru, elas estão mais abertas, mas ainda existe muito pudor e muito tabu em torno disso. Falou o que eu tava pensando. Então, o que acontece? A gente vem, né, nessa temática falando muito sobre educação sexual, sobre a importância de se masturbar, se conhecer, e ela até compreende isso. Ela entende que precisa. Essa importância, mas entre transpor a barreira do eu achava que era pecado, eu acho que era errado, porque a minha mãe falava isso, porque eu ouvi aquilo, eu vejo que existe ainda um obstáculo em torno disso. E eu vejo muito isso, principalmente na questão da terapia sexual. Quando eu atendo as pessoas e a gente vai conversando, o quanto esses pudores, ou muito frequentemente aconteceram situações como essa que tu narrou, né? Minha mãe me pegou, minha mãe viu, brigou comigo, falou que era errado. Então, as mulheres, elas crescem muito com esse estigma de que se masturbar, se tocar é errado. Né? Então, não adianta só a sexóloga falar, não, isso é certo. Mas como é que eu viro isso dentro da minha cabeça? Que chavezinha, né? Eu mudo. Ainda mais que hoje eu tenho 32 anos. Então, as mulheres da minha época, né? Que hoje qual é a geração agora? Milênio? A minha ou a minha que era milênio? Acho que... Geração Enzo. Tem uma outra geração agora, eu acho. Tem milênios, eu nem sei. Eu nem me lembro. Mas eu vejo que hoje as mulheres que tipo, é da minha geração ainda carrega muito disso. Muito. Carrega muito essa coisa de é errado, não pode, é pecado. Quem faz isso é mulher promíscua. Eu quero dar um bogão quando a pessoa fala isso pra mim. E tu sabe, Bru, que vindo de encontro com essa questão, uma coisa que tem me chamado muito a atenção, principalmente nos atendimentos de terapia sexual, é a quantidade de homens com problemas em relação à masturbação. Eles? Eles. Mas com a masturbação dele ou da mulher? O que acontece, tá? Eu costumo dizer que a gente tá numa geração de sexólogos de rede social. Agora é verdade, porque agora todo mundo né? Eu sempre digo que quando eu venho na mesa eu sou cancelada, né? No podcast eu vou ser cancelada igual. Mas o que acontece? Hoje, tu vai pra uma rede social, tu vai pra internet, é muito conteúdo. Muitas pessoas falando, pessoas que não sabem o que estão falando, pessoas que não têm... com base em que artigo? Cientificamente falando, isso, com base no que eu acho. Então, assim, esses são os sexólogos de rede social. E aí eu vejo um monte de profissionais hoje falando várias coisas a respeito de masturbação, de pornografia, etc. E os homens estão começando a se minar com essas informações e olhando para a sua prática de masturbação e achando que isso é errado. Mentira! Olha, isso pra mim é novidade, porque homens geralmente têm mais liberdade, né? Eles já são incentivados a se tocar desde pequeno. Vai lá, filho, toca uma punha. Existe um incentivo, porém, eles começam agora a se perguntar, nossa, mas será que não é exagerado? Será que eu não me masturbo demais? Será que eu não sou viciado? Será que a pornografia não está acabando com o meu cérebro? Eu vou perguntar uma coisa pra você. Você é contra a pornografia? Jamais. Não sou contra a pornografia. E eu ainda... ninguém me provou até hoje por que se deve ser contra a pornografia. O pessoal diz muito que é porque acaba a questão do vício. A pessoa fica muito naquilo de querer fazer o que tá na pornografia, que não vive o momento, aquela coisa de ansiedade, performar. O que acontece? A ansiedade no sexo ou a performance, isso pode vir de uma pessoa que tem acesso à pornografia como daquela que não tem acesso. Eu vou te trazer um exemplo, tá? Hoje se fala muito, pornografia acaba com o cérebro da pessoa. Como a gente explica um homem de 50 anos que usou pornografia a vida inteira e nunca teve problema sexual e tem uma ótima vivência com a esposa? Faz sentido. Não teria que ter acabado com o cérebro dele também?
Faz sentido. Então, assim, por isso que eu digo, com base em que estão dizendo isso? Ok, quando eu entendo que a pornografia não é uma fantasia e que aquilo é uma vida real, opa, eu tô perdendo um pouco de noção e eu sei que dentro de casa, com a minha parceria, o sexo é diferente, tem que ter uma preliminar, né? É fantasioso, é um filme, é uma ficção. Então, isso é preciso ser compreendido. Porém, alegar que consumir pornografia vai acabar com o meu cérebro ou com a minha vida sexual, isso, ao meu ver, é extremamente leviano. Eu até perguntei isso pra você, porque assim, não vou negar, eu assisto. E você, e será que o seu cérebro ele já foi pro brejo porque você assiste, Bruna? Não tem, com certeza, no PPT já foi. Mas eu por isso mesmo, porque assim, eu não assisto todos os dias, naquela coisa, mas às vezes você quer e não tem imaginação, não tem, sua mente tá até desejando, mas não tá estimulada. Eu falo, vou aqui pegar um filmezinho, vou assistir. Eu vou te ser sincera que quem realmente estuda a sexualidade entende, inclusive, que a pornografia é uma forma de alimentar a fantasia sexual. Sim. Então, é uma forma de alimentar a minha subjetividade. Estar dependente apenas da pornografia para isso, opa, a gente precisa ver o que tá acontecendo. Entendi. Mas ser taxativo e dizer que a pornografia faz mal ou que é errado e que não deve ser consumido, eu não sou dessa opinião. Jamais. Tá vendo, Até porque eu também gosto. Meu cérebro não deve estar lá grandes coisas. Não, mas eu não gosto daquele pornô que você fala, meu Deus, a mulher grita, jorra. Não. Exato, que é a ficção. É isso que a gente tá falando. É ter a noção do que é realidade, a expectativa versus realidade. Então, assim, quando a pessoa ela tem essa noção, por que não usar da pornografia pra apimentar o sexo, pra aprender coisas novas, pra assistir a dois? Não existe problema nenhum nisso, né? E pra ajudar na siririca, gente, porque às vezes... Com certeza. É o que vem. Inclusive, talvez eu seja mais uma vez cancelada. Muitas vezes eu indico o pornô pros meus clientes. Você vai ser cancelada. Vai ser cancelado, com certeza, Você vai ser cancelada. Porque através do pornô, tu pode, inclusive, aprender novas posições. Sim. Muitas, assim, às vezes chegam pessoas pra mim que são virgens. Então, assim, como é que eu vou sinalizar, instruir, indicar? A pessoa tem que ter noção o que é um pênis, o que é uma vulva, né? Sem dizer que é o contato de muitos. O primeiro contato ali referente ao sexo de muitas pessoas. Exatamente. Então, eu não vejo isso como prejudicial. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, como absolutamente tudo na vida. Sim. Eu acho que tudo que é em excesso não faz bem, né? Mas agora, contra a pornografia, jamais. Não sou essa pessoa. Assistem, gente, assistem. E hoje tem muita indústria que faz até filmes, né, nem pornográfico, mas eróticos. Eróticos, sensuais, voltado para as mulheres. É bem legal. Não é aquela coisa do tipo, chegou o entregador, já tô dando pra ele. Não. É uma coisa assim, o entregador deu um beijo, conversou. E eles são lindos, meninas. Na cena, a câmera assim, você vai tocando uma siririca e você não vai nem ver. Exatamente. Alimentando aí a cabeça, a fantasia, criando novos insights pro sexo. E falando em siririca, falando na masturbação, eu vejo que o pessoal hoje, com todo o conhecimento que a gente tem de fácil acesso com o celular, ainda gera bastante dúvidas, né? Porque eu vejo que hoje o pessoal queria também muito curso de como tocar uma siririca. Ah, sim. Tem de tudo. Tudo. Tem de tudo. Mas o pessoal tem muito conteúdo, porém o pessoal não sabe o benefício. Porque quando você fala, pelo menos eu, quando eu vou falar de siririca para minhas amigas, eu falo, gente, melhora o sono. Mentira. Sério? Melhora tudo. Melhora a pele, cutis, tudo. Sim, então eu queria que você, né, sendo sexólogo profissional, já tá há tanto tempo, falar um pouquinho desses benefícios da masturbação. Sim. Bru, além de claro, melhorar sono, melhorar o humor, liberar as endorfinas, que eu acho que isso já caiu de madura, essa conversa. Sim. Eu acredito que, acima de tudo, e eu sempre falo, a pessoa que não se masturba e que não se conhece, ela não vai saber o que ela quer no sexo. Isso. Você tocou num assunto muito importante, o autoconhecimento. Exatamente. Porque o que eu vejo muito nos atendimentos? Eu não tenho prazer, eu não tenho orgasmo, eu não tenho desejo, eu não tenho interesse em sexo. E aí eu começo a questionar essa pessoa, mas o que tu gosta? Como é que tu gostaria que fizesse? Onde é que tu gosta de ser tocado? E aí quando eu começo com essas perguntas, vem aquela cara de paisagem do tipo, o que você tá me pedindo? O que é isso? Hoje eu
E Meu marido que sabe. Exato. E aí vem muito essa ideia de que tu tem que terceirizar o teu prazer. Então, assim, o meu marido tem que saber o que eu gosto. É o meu marido que não faz direito. O que eu já ouvi de mulher falar, mas o meu marido não sabe me chupar. Mas tu disse pra ele como tu gosta? E aí eu sou, né, alvo de críticas. A pessoa que toca na ferida e fala, tá vendo? Não é só erro dele, não. Acho que é seu também. Exato. Tu sabe que tem eu não me lembro agora o autor, mas tem um livro que fala que o sexo é a briga mais egoísta que existe. Por quê? Porque você usa do outro para ter prazer. Entendi. Tu conseguiu entender? Entendi, Porque assim, ó, entendi. vamos ser mais claro, tá? Entendi. É uma brincadeira de adulto onde você usa do outro para ter prazer. Sim. E os homens, em sua maioria, fazem isso com maestria. Porque o homem sempre sabe do jeito que gosta, como quer, na velocidade que quer, a posição que quer, e ele vai gozar. Ponto final. A mulher não. A mulher vai pro sexo esperando que o outro faça alguma coisa. Nossa, Kênia, é muito certo isso. Pra que aquilo acenda algo nela, pra que ela tenha um orgasmo. Vou até contar pra você uma coisa que aconteceu aqui na minha ex. Quando eu entrei na média, eu já tinha uma noção dessa, porque eu já trabalhava. E aí eu lembro que tava tendo um evento aqui, e tinha a Social, né, que trabalhava comigo. E eu tava falando assim, gente, não pode terceirizar o seu prazer, você tem que ser dona do seu prazer e tudo mais. E eu fui crucificada. Como assim? Eu vou transar com o cara e eu não vou querer que ele faça eu gozar? Eu falei, não é isso. Não é essa conversa, não dá, já passou, já caiu de moda essa conversa. Gente, não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você acima de tudo, né? A própria questão do prazer, do orgasmo, o desejo, isso já é comprovado através de estudos que é muito mais mental do que físico. Então, assim, se eu vou pro sexo sem estar disponível, sem estar com vontade, sem estar excitada, sem estar desejando, fantasiando aquele momento, o teu corpo automaticamente não vai responder com uma excitação, com uma lubrificação e, consequentemente, com um orgasmo. Então, os estudos de sexualidade já dizem isso. Então, como eu vou ir pro sexo? Não, eu não tô afim de sexo e o meu marido vai ter que fazer alguma coisa assim, ó, maravilhosa e eu vou ter que gozar, eu vou ter que gostar desse negócio. Não existe. É difícil. Não existe. E aí a gente volta pra masturbação, né? Porque tu só vai pro sexo sabendo que tu gosta se tu se toca. Né? Tem muitas mulheres que eu atendo e a gente faz alguns exercícios de anatomia. E eu sempre peço para as meninas desenharem a vulva. E aí quando eu peço, desenha a vulva, elas ficam assim... Então... Você né? atende muita mulher que nunca nem viu a vulva dela? A maioria. A maioria. Eu acho isso é tão uma triste. dura realidade. E né, Bruna? Porque se a gente for pensar que a gente... Ok, nós vamos pra escola, a gente aprende sobre o corpo humano, o pé, a mão. Aí, quando vai é órgão reprodutor, né? Porque a mulher, ela se resume à reprodução. Prazer inexiste. Exatamente, né? Chegamos aos anos 80. Exato. Então, a gente sabe que essa é a realidade, né? Mas agora, essa mulher cresce, adulta, independente, e ainda assim continua vivendo naquela fantasia de que não existe nada aqui no meio das minhas pernas, e deixa pro meu marido ver o que vai acontecer, deixa pro meu parceiro, deixa pro primeiro homem que eu for pra cama. Então não dá, a gente não tem como defender mais isso, sabe? Eu acho que a informação, ela tá aí, e é como eu falei, eu acho que é se permitir a sair da ignorância. Ouvir isso com um outro olhar, que é o olhar do quanto isso vai te beneficiar, o quanto isso é importante pra ti enquanto indivíduo e depois pro teu relacionamento. Então você julga que hoje a masturbação, o seu principal benefício é o autoconhecimento? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Sem a masturbação, eu julgo que talvez você não possa ser bem resolvido sexualmente. Eu acho que não... Polêmico, polêmico. Eu acho que essa equação, ela não fecha. Polêmico que você falou agora, polêmico? Eu tenho que bater agora no ombro e dizer que eu falei mesmo, né? Corta! Polêmico. Mas concordo. Eu tanto que eu já falei algumas vezes aqui, eu falei, gente, existe uma Bruna sexualmente, né? Que antes de ter a noção do que é a masturbação, porque, como eu falei, eu me menstruava, ó. Isso sem querer já, né? Eu me masturbava, sei lá,
desde muito nova. Eu falo 13 anos que eu criei a consciência, porque foi quando eu perdi a virgindade, aí você entende. Mas me masturbar mesmo, vai, desde os 11, que é aquele toque e tudo mais. E eu esqueci o que eu ia falar, gente. Olha, doidinha Tá, já. mas peraí, tu deu com 13? Dei. Ai, e daí Eu nunca te contei essa história? tava saindo de safadinha, porque falei que batia siririca antes. Eu fui dar só com... Não, 17, 13 18? anos. Eu sempre tive essa questão com a Mulher. sexualidade muito ativa, desde muito nova, assim. De conhecimento, de curiosidade. Então, eu parei pra olhar a minha vulva, eu tinha uns 11 anos, que eu falei, calma aí, Legal. deixa eu ver o que tem aqui. Aham. Ah, legal. Eu não sabia o que era nada, né? Mas mesmo assim, eu me masturbando, eu fui entender o que era clitóris com 24. Sério? Sério, porque Nossa, até tem então... um gap de tempo Olha gigantesco. isso, sim. Porque eu lembro que eu achava que o clitóris era pra xixi. Isso rola muito ainda. Hoje em dia rola demais. Era Quando eu pra peço xixi. pra elas desenharem, assim, é um buraco. E daquele buraco sai tudo, assim. É uma coisa louca. Assim, é xixi. Então... Porque a gente fazia xixi, aí eu sempre fui curiosa, gente. Que nem eu vou fazer xixi, eu olho. Tá Aham. tudo certo, eu olho pro xixi. Vou fazer cocô, não dá pra olhar, né? Mas aí eu olho pro cocô assim, eu olho pro papel. Ah, tá tudo Tá certinho. tudo certo. Então, né? Pra ver. Então eu olhava assim, eu via aquela gotinha saindo, eu falava, ai, de onde saiu xixi? Oi, Não, gente. mas Bru, infelizmente, isso é muito comum. Sim. Porque a gente não tem educação sexual, né? Eu fui descobrir muitas coisas depois que eu me tornei sexóloga. E isso foi depois dos meus 25 anos. Né? Já tinha uma vida sexual ativa e fui aprender, porque eu realmente fui estudar, né? Então, eu nem julgo o fato de a gente não saber. Mas hoje a informação tá aí para quem quiser, né? A gente tem informação de todas as pontas, de todos os lados. E a própria questão da masturbação. Como é que eu faço? De que jeito? Esse negócio de ter muito protocolo para as coisas não me agrada também. Você tem protocolo pra tudo hoje. Manual do... Cara, um manual do... Entendeu? Porque o teu manual não é o mesmo manual para mim. Não é, gente. O que tu gosta, talvez eu não goste. O que eu gosto, talvez tu não goste. Então, assim, essa é a grande chave de se explorar. Talvez uma mulher vai gostar de um toque em algum lugar, numa velocidade, de uma determinada maneira que outra não vai gostar. E você precisa saber o que você gosta para poder sinalizar o outro. Mas eu vejo que hoje as pessoas, por mais que elas saibam, elas têm vergonha de chegar no outro e falar. Tem muita dificuldade. Comunicação sexual, isso não existe entre os casais. É complexo. E eu vejo assim, quanto mais o tempo passa, eu acho que esse assunto do sexo, ele tá muito em voga, ele tá muito em alta, muitas pessoas falando. E aí vem muito de encontro com o que eu até falei no treinamento hoje, que é essa sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, todo mundo vive achando que o vizinho transa mais, que o vizinho tem mais prazer, que a fulana gosta mais de sexo do que tu mesma. E aí tu tá sempre se martirizando, achando que o problema do mundo é você. Sim. Que a sua vida sexual é um problema, que é tu que não transa, que é tu que não goza. E na realidade não é isso, né? E quando a gente vai pro relacionamento a longo prazo, de relacionamentos aí de 10, 15, 20 anos, gente, eu acabei de falar, 15 anos atrás a gente não falava sobre sexo. Então, como é que tá o relacionamento dessas pessoas que já estão casadas há 20, 30 anos? Com certeza, quando se conheceram, não tinha essa liberdade de falar sobre sexo, né? Então, hoje, inserir esse assunto dentro dos relacionamentos também é muito importante. Ter essa conversa, né? Exato. E Keina, como que você aborda essa questão da masturbação, já que a gente tá falando, tocou nessa questão de casais, para uma mulher que ela já é casada há muito tempo, ela já tem uma vida sexual ativa e nunca se tocou? E nunca se tocou. Eu sempre digo assim, às vezes eu falo algumas coisas pra ela, mas o que meu marido vai pensar? O que meu marido vai falar? Porque eu nunca... Assim, bota na culpa da sexóloga. Diz assim, eu tava vendo o Instagram e aí eu vi uma sexóloga falando, o que tu acha? Sabe? É uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Porque trazer, às vezes, esse assunto pesa um pouco. E uma coisa muito importante quando a gente fala de sexo e como se comunicar com o outro é que normalmente as pessoas tendem a chegar pro parceiro, pra parceira e dizer assim, você não faz. O que você faz eu não gosto. Não é sobre o outro. Sempre lembrei isso, não é sobre o outro, é sobre você. Então, a melhor maneira de chegar e dizer é o seguinte,
olha, eu gosto de fazer tal coisa. E se a gente tentasse fazer dessa maneira? O que tu acha? Eu vi um vídeo... Tu entende que tu tira a responsabilidade de que o outro não tá te dando prazer ou que o outro está fazendo o que você não gosta. Mas aí, E traz pra si. Mas aí quando o outro não permite, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela chegou em mim e falou assim, Bru, eu tô com um problema muito grande. Eu falei, o que foi? Eu gosto do meu marido, eu gosto de transar com ele, mas eu só consigo gozar se eu estimular o clitóris. Ok. Se eu uso, né, se eu tô lá e ele não gosta. O que acontece? Isso é o cenário perfeito da falta de educação sexual. Porque se a gente começar a entender do pressuposto que o clitóris é o órgão de prazer da mulher, e aí eu sempre pergunto, para que existe o clitóris? Só para dar prazer. Ele não tem outra função a não ser dar prazer. E se o homem não tem essa ciência, já começou errado. Então, assim, ela tem que trazer essa conversa pro parceiro dela e dizer assim, olha só, eu tava estudando, sabe pra que serve o clitóris? Ele, com certeza, vai dizer, olha, não sei. Xixi. Né? Xixi, talvez, né? Ela vai dizer, então, eu tava olhando, tu acredita que o clitóris é o único lugar que a mulher tem prazer? E aí, o homem tem muito da penetração, né? E ele vai querer penetrar. O clitóris, ele tem a parte interna, que é exatamente onde penetra, então eu sinto o clitóris lá dentro. A penetração é a estimulação interna. Precisa de uma estimulação externa também. Então, essa mulher, ela tem que vir com o viés de educar esse parceiro. Falar de sexo não do tipo, eu estou me tocando porque você não está sendo suficiente. Não é nesse aspecto. Mas é ensinar ele também sobre anatomia. Porque, veja bem, se as mulheres não se conhecem, Imagina que dirá o homem saber pra que serve o negócio dela, não entendeu? vai saber, gente. Não vai saber ele ver o buraco. Exato. O homem, ele aprendeu que tem que botar ele dentro. É isso. Dificilmente ele sai fora dessa caixa. Claro que hoje tem muitos homens aí que estão aprendendo e tudo mais, e que bom, Aqui né? temos 2, hein? Se vocês saírem desse podcast sem aprender, vocês vão ver. A cara dele, sobrou até pra mim. Aqui temos 2. Então eu acho que é educar sexualmente o parceiro também. Tipo, conversar, né? Conversar. E, Kênia, como que você hoje atende lá uma mulher porque chegou em você e falou que nunca se tocou, que nunca se viu? Como que você caminha essa mulher para iniciar a masturbação? Para ela talvez perder a vergonha ou o medo, aquilo que impede ela? É bem legal, porque agora tu me perguntou e eu lembrei de um caso bem recente de uma mulher que eu comecei a atender. E ela tem 10 anos de casada. Não, 15 anos de casada, é uma filha de 11 anos. E ela nunca tinha tido um orgasmo. E quando ela chegou pra mim, e eu comecei a entender um pouco da história dela, ela me disse, eu transo todos os dias. Ué? A primeira coisa que eu pensei Como assim, me ensina? Me ensina, porque eu não transo todo dia, tá? Todo Me mundo fala. pergunta, sexóloga transa todo dia? Eu não. Se tem uma outra que transa. Eu falo que o pessoal do nosso lixo são as pessoas que menos transam. É porque a gente fala tanto que na hora de fazer que chega a tá cansado, né, Bruna? É o que menos transa. Não tem. E aí foi muito louco, porque ela começou a falar que transava todo dia, e aí depois ela me disse que nunca tinha tido um orgasmo. E eu fiquei assim, mas gente, como assim? Você só tá abrindo as pernas, né, filho? Você tá abrindo Como assim? E aí foi se entendendo que existe uma questão cultural, de que a mulher tem que estar disponível pro marido, tem uma questão religiosa também envolvida. Então, assim, ela sempre fez aquilo em tom de disponibilidade pro outro. E não em próprio prazer, né? Então, assim, tô aqui, tô disponível. Quer transar? Vamos transar toda hora, o tempo inteiro. Mas aquilo pra ela não fazia diferença, né? E aí foi muito engraçado, porque a gente começou com as sessões, né? E aí, quando chegou lá na 5ª sessão, ela começou a me dizer que tava transando 1, 2 vezes por semana. E aí eu falei assim, poxa, o teu marido deve estar me odiando. Como que ela começa a ir numa sexóloga e tá transando menos? Só que aí que tá, eu transar menos com qualidade. Aí tá. Porque aí ela tava indo pro sexo desejosa de sexo, e não por obrigação. E aí, quando você vai por obrigação, tu não tem desejo e automaticamente não tem excitação e não vai ter orgasmo, né? Então, eu comecei a primeiro trabalhar com ela essas dinâmicas do porquê que ela ia por obrigação e que ela não tinha a clareza de que era por obrigação, mas ela entendeu depois de um tempo.
Então, e tinha essas questões de crença, de tabu, de religião, do que o casamento, o que a mulher tem que ser, o que o homem tem que ser. Então, ela tinha isso muito quadradinho na cabeça dela, né? E a partir do momento em que a gente começou a criar esse desejo dela para ir pro sexo, eu comecei a questionar ela. Tá, mas e aí, o que tu gosta? Como é que tu quer que teu marido faça? Mas ela não sabia, né? Porque 15 anos casada só transando porque ele queria. Dela, então, tu vê, não sei, né? E aí eu pedi pra ela desenhar a vulva, né? Aí foi engraçado demais, depois de riu juntas, né? Porque ela ficou em pânico de ter que desenhar, porque ela não sabia como desenhar, né? E aí que se começa essa questão do autoconhecimento. Porque a masturbação, ela vem depois. Na verdade, o autoconhecimento é primeiro. Sim. Né? É saber o que eu tenho no meio das pernas. O que eu tenho ali? Eu nunca vi. Eu nem sei pra que serve. Ver, olhar, né? Tocar. E aí, por exemplo, uma mulher casada há 15 anos não sabia o que era clitóris. Ela não sabia o que era, ela não sabia onde estava, ela não sabia para que servia. Então, depois que tudo isso se caminha muito rapidamente, essa mulher começa a ter respostas sexuais diferentes. É outra vida, né? A cabeça dela faz assim, ó. Completamente. Tanto é que em 6 sessões ela teve um orgasmo. Foi muito legal, muito legal. Dá até um orgulho, assim, você fala, ela gozou. Eu só fico preocupada com assim, eu gostei, lembrei de ti, amiga. Depois, né? Mais tarde, né? Manda uma mensagem outra hora, né? Acabei de gozar. Sabe? Então, é isso. E eu não tenho como, enquanto sexóloga e terapeuta, eu não tenho outro caminho com essa mulher a não ser a masturbação. Então, eu acho que aqui é um ponto-chave dessa nossa conversa hoje. É que através da masturbação, essa mulher vai aprender a ter prazer, vai aprender a se conhecer, vai aprender a sinalizar ao parceiro do que ela gosta ou não gosta. Essa menina, ela me dizia, meu parceiro faz isso, eu não gosto. Faz 15 anos que ele faz, ela nunca falou. Eu não gosto, aquilo me faz eu perder o tesão. Eu transo com o cara a primeira vez, eu não gostei, já tô falando, cara, mas não. Entende? Então, assim, através da masturbação e do autoconhecimento, essa mulher, ela literalmente se empodera, que eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento, Sim. Né? É saber o que gosta, saber o que quer, saber dizer que sim, saber dizer que não. Então, eu acho que a masturbação é vital, não tem outro caminho. Vou trazer algo polêmico. Já que você queria polêmica, eu vou trazer sempre, algo né? polêmico. Você viu que recentemente Cláudia Raia ela já fez a cara. Ai, gente, eu vou ser boicotada. Recentemente Cláudia Raia falou que deu pra filha dela um vibro de 12 anos. Não, de 12 anos, não. Um vibro pra uma filha de 12 anos. Né? Isso daí rolou um burburinho. Gente falando que sim, gente falando que não, como assim? Ótimo, maravilhoso. E aí a gente trouxe essa questão da mulher que já tem uma vida sexual ativa, se masturbando, e a pessoa de 12 anos que ganha um vibro da mãe. Corta! Então, Ou que tá iniciando, não precisa ganhar o vibro da mãe, né? Mas que tá ali se tocando, se iniciando. O que Vamos lá, eu acredito que a maioria dos sexólogos tem essa mesma opinião, pelo menos é o que a gente mais estuda, né? A questão da sexualidade da criança, do adolescente, ela começa a ser inserida, esse assunto, ele começa a ser inserido a partir da maturidade daquela criança. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas me pedem, como eu falo de sexo pro meu filho? Você não fala, você apenas responde as perguntas dele. Certo. Então, vem com uma pergunta, você entende de onde veio essa pergunta e responde. Então, não se cria coisas antes da hora. E eu acho que é isso que vem de encontro com esse teu questionamento. Aos 12 anos, você está iniciando uma descoberta sexual. Sim. Então, tu tá começando a se conhecer, talvez já se masturba, talvez não se masturba, talvez sabe o que tem ali no meio das pernas, talvez ainda não sabe. Então, você tá se explorando. Entregar um vibrador precocemente faz com que essa criança não se explore da forma como ela deveria se conhecer. Ela tá passando algumas etapas. Não em termos de ser prejudicial, acho que não seria essa palavra, mas talvez inadequado, eu diria. Você acha que talvez para uma pessoa de 12, 13, sei lá, ter um vibro, tira essa coisa dela se tocar, exemplo, dela ter prazer com ela mesma? A autoexploração, eu acho que ela fica bem comprometida. Porque vai para algo mecânico,
de certa forma, uma coisa que ela tem que aprender a explorar, a tocar, a sentir, ver como é que é, o que sente. Coloca o dedo lá dentro, coloca o dedo ali fora. Então, essa autoexploração, ela é necessária. E é a fase adequada para isso, né? Então, eu acho que não está em voga o certo ou errado, né? Tudo depende de como, enfim, é direcionado esse adolescente, quais são as vivências. Mas, na minha visão, é precoce. E desnecessário. Não é momento para isso, né? É momento de vivenciar a sexualidade numa outra atmosfera. Vai ter tempo para aquilo, entende? Então, eu não daria para minha filha de 12 anos, sendo sexóloga. Conversaria se tivesse Sem sombra de dúvidas, mas eu não vejo necessidade disso nesse momento, entende? Entendo. E de certa forma, acho que eu também acabo até concordando, porque hoje, eu conhecendo os livros, tendo uma coleção e tal, quando rolou, eu falei assim, até comentei com o pessoal, falei assim, gente, talvez eu faria isso, mas não de dar o vibro, talvez... E sabe o que é bem importante nessa nossa conversa, Bru? É frisar que ela dar o vibrador não tá antecipando ela transar. Que aí vem muita gente que macetou ela, do tipo, ela está instruindo a filha a transar precocemente. Gente, isso sim é uma santa ignorância. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque quanto mais educação sexual tu dá para um jovem, mais tardio vai ser a iniciação sexual dele, porque ele já sabe o que vai acontecer, ele já entende, ele não vai na curiosidade, né? Eu não sei se isso faz sentido pra ti. Por exemplo, tu me disse que aos 13 anos tu transou. Sim. Não foi muito por curiosidade? Foi. Porque eu andava muito com pessoas mais velhas e as meninas falavam essa coisa de sexo, gozar, ele meteu e eu ficava, eu quero isso! Quero ver como é que é! Tá todo mundo gostando aqui, calma aí, vamos lá então. É literalmente aquela fala, proibido é mais gostoso? Então, assim, todo assunto que é tabu, que é velado, que é proibido, eu quero desvendar. Sim, você falando faz sentido, porque hoje, com a minha cabeça, se eu tivesse... Eu quero desvendar, eu quero explorar, eu quero ver por que é proibido, por que ninguém fala, entende? Isso gera a vontade precoce. Agora, quando esse assunto ele é aberto, tu tem um ambiente seguro para conversar, uma pessoa de confiança para tirar uma dúvida... ok, eu sei como é e um dia que eu estiver pronto eu vou fazer. Na realidade é isso, entende? Então existe muito erro também nesse sentido, de achar que está estimulando precocemente. E isso é um erro tremendo, porque não é um estímulo precoce, muito pelo contrário. Talvez ela vai iniciar a vida sexual dela muito mais tarde do que outras. E pelo lado bom, gente, ela vai saber que quer transar bem. Ou quer transar do jeito que ela gosta, né? Porque o bem é transar do jeito que você gosta. Exatamente. Porque eu tive várias transas... terríveis. Que eu nem sei porque eu tava lá. Mas aí que tá. Tu entende que essa curiosidade, essa inexperiência faz com que a gente erre muito. Nossa, nas escolhas, bastante. Né? Uma vez transei com o cara que ele comeu minha coxa. Hã? Esse caso é novo. Gente, anota aqui. Caso é pra ser analisado pela NASA. Ele colocou assim? a camisinha, eu tava com a perna fechada, ele encaixou na minha coxa e eu não sei se ele achou que era. E ele ficou lá os seus 10 minutos parecendo uns cachorros. Tu tá brincando comigo? Te juro. E tu não falou nada? Eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos. Eu nem sabia direito o que tava acontecendo. Meu Deus do céu, eu tô em choque com o que tu tá me contando. Eu te juro, eu falei, será que é assim mesmo? Aí ele foi. Aí terminou, levantou, foi tomar banho. Hoje eu dou risada, gente. E eu fiquei na cama, tipo, entendi, tá bom. Eu tô em choque. E ele olha que pra me deixar chocada. E ele devia ter uns 18 anos, viu? Na época ele devia ter, porque eu ficava também com caras mais velhos, assim. E ele devia ter uns 14, 15 já não. E ele tinha uns 18 anos, assim, ele já era mais velho. Bruna do céu, essa é nova pra mim. Aí eu desci do quarto e minhas amigas, e aí? Mas aí é muito legal porque tu traz isso e vem muito de encontro com o que a gente tá conversando. Sim. A falta de conhecimento sobre si, sobre o sexo, faz com que tu vivencie experiências assim. Hoje eu lembro, eu dou risada, eu falo, gente, o que aconteceu? Então, e se essa Bruna de 14 anos já soubesse, já tivesse visto um desenho, alguém tivesse explicado... Pô, não entra nessa cilada, né? Você vai falar, vida, você tá no lugar... Não, peraí que eu vou te dar uma aula aqui.
entendeu? Não tá legal. Meu Deus, menina, que isso? Se eu contar todas as minhas experiências, gente. Nossa, tem cada história. Meu Deus do céu. Tem cada história. Um minuto de silêncio para as histórias da Bruna. Mas é isso mesmo que eu tô falando, essa questão. Por isso que eu acho que é tão importante a gente abordar esse tema, né, sobre masturbação, sobre o que ela é capaz de trazer, porque eu acho que a gente evita de que, principalmente as mulheres, se frustrem tanto, porque a gente ainda liga muito sexo com amor. Esse é um problema, né? Então, assim, a gente, como você falou, a gente terceiriza tanto o nosso prazer que a gente leva isso para outro patamar. Exatamente. E aí você vê hoje mulheres que tá tanto tempo num casamento e nunca teve um orgasmo, que não sabe o que gosta, o que não gosta. Exato. É a expectativa no outro, né? E Sim. aí, quando tu coloca a tua expectativa em qualquer área da vida, a gente vai dar com a cara no chão, né? Esperar que o outro faça o que você quer. Sim. É uma falha. Então, entender o que tu quer, como tu gosta, o que é legal, o que pra ti não vai rolar. Só que eu acho que acima de tudo. Só que eu também acho muito importante a gente ligar que a masturbação não é só tocar o clitóris, que a masturbação é o corpo. Ai, ótimo. Agora tu veio. Porque as pessoas elas ficam, tipo, só ali. Eu falo, gente, mas quando você tá se masturbando, você vai pra onde com sua mão? Aqui. Eu falei, mas você tem peito, você tem barriga, você tem o cu, você tem tanta coisa. Isso aí. É literalmente se auto-explorar como um todo, né? O nosso corpo é uma área erógena. E aí eu vejo também muitos homens. Os homens são bem focados nos genitais, né? Aqui, ó. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, às vezes em terapia, às vezes até proibir o casal de transar, literalmente, para que ele aprenda a explorar de outra maneira. Porque vira só aquilo, só penetração, baixa calcinha, sabe? Então, sair da genitália e entender que o sexo não é penetração, né? E que é um corpo inteiro, que é estimular, que você pode transar sem ter penetrado, né? O que é um oral? O que é um beijo? O que é uma massagem? Isso não é sexo? Isso não é intimidade? Sim. Nossa, eu recentemente fiz massagem tântrica, menina. Eu falei, pela primeira vez na vida, eu falei, que é aquilo? Tá pra gente! Porque eu paguei, né? Não, porque se fosse de graça eu já tava. Mas tem um profissional que faz massagem sensual e aí ele tem um pacote aí, que é o pacote Deluxe, na qual envolve tanto a sensual com o corpo quanto a tântrica. E eu nunca tinha feito massagem tântrica na minha vida. E como é que foi pra ti? Foi uma coisa, tipo, de outro... Primeiro porque eu tive uma pessoa me estimulando na qual não tinha um tipo de relacionamento. Um tipo de alguma coisa. Eu já comecei meio... Eu já achei aquilo meio legal, mas também... Pero no mucho. Né? E segundo, porque, tipo, é uma pessoa que tava me estimulando com o vibro, com o dedo, com... Eu fiquei, gente, como assim? Isso aqui tá bom, mas eu tô... Sim, tu tava num conflito, inclusive, de crenças, né? Porque, por óbvio, não é algo comum, né? E isso foi muito novo pra mim, porque eu que falo muito sobre sexualidade, às vezes você acha que já sabe de tudo. Não existe isso, gente. E aí tá sempre foi um choque, tanto que eu acho que eu poderia ter aproveitado mais, mas eu acho que eu fiquei vivenciado aquilo de uma forma mais leve. Sim, mas eu fiquei meio que nesse conflito de ter alguém me masturbando. Eu me entrego ou travo. E tava muito bom, mas aí eu olhava pra cara dele e eu... O negócio é botar uma venda na próxima vez. Não, e a pergunta que não quer calar. Já foi pela segunda, Bruno? Pela segunda vez já? Já. Você está namorando com o seu massagista tântrico? Não, gente. Ela é bonita. Mas assim, foi uma coisa muito nova pra mim. Eu fiquei muito surpreendida porque eu falei, cara, eu vivi uma coisa pela primeira vez que fazia muito tempo que eu não fazia isso. E que é sair do genital. Tem todo um sistema, uma forma de condução, o lugar, né? Sim. Então, tu vê como isso é importante. Criar essa atmosfera e sair do óbvio. Da penetração, que é assim, que funciona... na mesma posição, as pessoas elas estão condicionadas sexualmente. E eu recomendo. E eu tenho certeza que vai ter o squirt. Eu tenho certeza que eu ia ter e eu não consegui ter, porque eu não consegui, tipo, realmente estar ali 100%. Porque tem uma hora que a cabeça ia e voltava,
Mas se eu tivesse ido, assim, eu acho que eu teria tido. Mas por que tu fala que tu teria tido? Porque teve uma hora que ele tava lá, fazendo fala que é manipulação, né? Uhum. E eu senti aquela... Porque fala que quando você vai ter... Eu já tive, mas você tem aquela vontade de fazer xixi, né? Aquela coisa que você... Assim, gente, tem alguma coisa que tá além do que... Tá. E eu falei, e agora? E se eu mijar? Falei, cara, e se eu mijar? Se for xixi, entendi. não tô entendendo. Sim, tu não sabia o que tava acontecendo ali. Sim, porque eu acho que eu também tava muito nervosa, assim. Mas tu não tava na pressão de ter? Não fui na pressão, não fui na pressão. Porque tem rolado muito isso. Muito, meu Deus, assim. Teve já uma menina que chegou pra mim e me disse assim, Kênia, eu preciso que tu me ensine a ter uma ejaculação. Por que tu quer ter uma ejaculação? Porque o meu marido me falou que eu não tenho, então isso significa que eu não tenho prazer e que se a gente continuar assim, a gente vai se separar. Ué? Gado demais. Sabe muito esse seu marido. Eu falei pra ela, pois então, eu acho que tu já devia ter largado o dele. Eu imagino você falando, ele sabe pra caramba. Eu falei pra ela, eu disse, pois eu acho que tu tem que fazer o favor e largar dele antes. Porque tamanha ignorância. O que é isso? E aí, esse é um outro tema que hoje muito se fala. E assim, e os estudos sobre isso, eles são muito poucos. Sim. Existe muito pouco embasamento científico sobre isso. Sim. Então, ainda existe a especulação, inclusive, se realmente não é o xixi. Existe essa especulação. Das vezes que eu tive, eu não senti o cheiro, né? Porque eu fui cheirar. Falei, gente... Sim, tu curiosa, né? Tudo tu olha xixi mesmo, eu pegava... Eu quase tava lambendo, calma aí. Há quem diga que existem resquícios, né, de urina ali. Mas, no final dessa conversa, a grande pergunta é, isso vai aumentar ou diminuir o teu prazer? Não. Então, por que essa obrigação? E aí, por exemplo, essa é uma das temáticas do filme pornô, que aí vem prejudicando. No sentido de entender o que é ficção e o que é realidade. Né? Eu nunca esqueço, uma vez a gente fez um trabalho na Sexy Fantasy com atores pornô. O nosso baralho Kama Sutra são com atores pornô. E a gente fez a produção com eles e foi muito legal pra mim, foi uma experiência... Você participou das fotos? Aham, eu vi tudinho. Sim. Pau ficar duro normal mesmo, mas tem que tomar um negocinho. Amiga, eles são ator. Tipo assim, ele tava lá conversando como se nada fosse. Tá, vamos ali pra penetração. Do nada olhou, já tava. Já tava. Do nadão, assim. Do nada. Olhei eu contando as coisas que eu podia contar. E aí, então, foi muito legal essa experiência, porque eu conversei bastante com eles, né? E aí, nesse dia, conversa vai, conversa vem, a gente entrou nessa questão da ejaculação feminina. E eu questionei a menina, disse, como é que funciona isso e tal? E ela me disse que existem duas maneiras dessa ejaculação feminina nos filmes. Eu disse, me conta. Uma delas, eles colocam um caninho, porque, gente, vamos lá, é um filme. O filme tem o quê? Cortes e recortes. E aquilo é uma produção e é toda matemática. Eu tô com medo de onde coloca esse cano. Não, bota um caninho no meio da perna dela. Ah, tá. E aí a câmera, né, dependendo o recorte, o take ali, a câmera não pega. E na hora ela finge que tá gozando e eles esguicham a água. E vocês acreditando nisso? Olha só, gente. Acabei com a cena da ejaculação, entendeu? Acabou com a cena da ejaculação. E ela disse, não, a gente bota ali um caninho. Realmente, eles botam ali e jorram uma água. Ou existe uma segunda possibilidade, que também, num recorte, a mulher pausa. Eles injetam água com uma duchinha ali na vagina. É isso, uma mulher que já tem um pouco mais faz pratica um pompoarismo, né? E ela se injeta ali e na hora que ele fala assim, ela espirra. E aí, vocês ficam querendo que eu ensine vocês a fazer isso? Aí você fala, você vai pegar um caninho. Eu tenho vontade de arrancar os cabelos quando me vem com essa conversa de ejaculação, gente. Porque isso em nada muda o prazer. Não existe comprovação de que... Mentira. Eu falo por mim, gente. Quando eu tive, eu tava tendo umas transas muito boas. Então, eu acho que foi as transas em si do que... E tu sabe outra coisa, Bru, que é mais importante ainda quando a gente fala de ejaculação feminina? Existem estudos que dizem que menos de 10% das mulheres vão ter em algum momento da vida. Isso quer dizer, tipo... Isso mundialmente é... Então, assim, é uma coisa... Gente, tem tanta coisa
de sexo e de prazer e a gente tá se atendo a algo que não faz diferença nenhuma. Sim, sim. Kenny, aproveitando, já que é pra gente seguir aí no finalzinho, no final do nosso episódio, não dá pra falar de masturbação e não falar de vibrador. Ah, com certeza, né? Aí os meus queridinhos, os amores da minha vida. Não tem como. E as pessoas ainda têm também bastante tabu. Você viu hoje no treinamento que ela me falou que ela comprou e ela nunca tu entregou usou. a menina ainda. Entreguei. Eu não falei pra todo mundo. coisa. Que ela falou assim, eu perguntei, mas por que você nunca usou? Ela falou assim, porque, não sei, não tive vontade. Eu falei, por que você comprou? Ah, eu não queria usar. Eu falei, tá meio controverso isso. Talvez, eu acho que existem várias variáveis assim dessa situação, mas talvez ela possa ter comprado no impulso e nem entendeu direito como se usa, como faz. Acredito também, porque eu acho que as pessoas elas têm essa expectativa do vibro, mas ela espera que o vibro crie vida. Isso. Que o vibro chegue assim, aí, parceira, tô aqui, vamos lá. E vai ele te fazer um jogando. cafuné, entendeu? Vai fazer o que tu gosta. Porque pegar o vibro, usar o vibro, é você tocar na sua vulva, é você tá naquela posição que você, né? Exatamente. E uma coisa importante quando a gente fala sobre orgasmo, sobre prazer. O vibrador, ele é um aliado. Só que se você não tá na vibe, literalmente, do tipo, eu estou com desejo, eu tô pensando, eu tô alimentando a minha fantasia, a minha cabeça tá disponível para aquilo, tu pode ter o melhor vibrador do mundo. Não vai adiantar, gente. Não vai funcionar. Isso também já peguei vários casos. Eu já fiz de tudo, eu tenho vários vibradores e eu nunca gozei com vibrador. Mas não é o vibrador que vai te dar o orgasmo. A gente volta a terceirizar o prazer. Aquela mesma espera de que o marido vai dar orgasmo, ela espera que o vibrador vai dar orgasmo. E às vezes você vai usar o vibrador, você vai sentir prazer e você não vai ter orgasmo, gente. E mais isso. Então, eu acho que tudo isso precisa ser falado. É muito mais sobre você. Você consigo mesmo. O que eu tô pensando? O que eu tô desejando? Eu tô disponível? Eu tô disposta pro sexo, pro prazer naquele momento ou não? Minha cabeça tá a milhão, tô ansiosa, tô nervosa, tô triste, sei lá. E aí, espera que vai... Eu sempre digo, espera que vai descer num santo... o santo orgasmo, né? O santo orgasmo, ele não desce na pessoa, entende? O orgasmo, ele é uma construção. Existe mesmo um vibro certo? Que eu falo assim, um vibro certo para quem tá iniciando, o vibro certo para quem já usa. Eu trabalho muito essa lógica. Exemplo, a pessoa chegou lá na minha loja, nunca usei um vibrador. Eu tenho aquele modelo que eu vou indicar. Mas aí eu fico às vezes pensando, a pessoa ela nunca usou um vibrador, mas sei lá, ela gosta de penetração. Eu tenho muito mais prazer na penetração do que no estímulo. Então hoje eu uso um vibrador de estímulo, mas eu sei que se eu usar uma prótese, eu sei que eu usar um outro vibro para penetração, vai ser muito melhor para mim. E aí como eu vou indicar um vibro de estímulo para alguém que gosta de penetração? Por mais que ela nunca tenha se masturbado. Exatamente. Mas aí, Bro, é louco porque a gente volta pro mesmo ponto. Ela tem que saber o que ela gosta. Mas ela nem sabe isso. Né? Claro que a gente... hoje tem tantos tipos de vibradores, né? Então, a gente pode indicar um para iniciante, um que não seja tão forte, um estímulo tão intenso, alguma coisa que ela possa usar em torno da vulva, ou até penetrar se ela quiser. Ok. Mas essa mulher, para ser mais assertiva, inclusive na escolha do vibrador, ela tem que saber o que ela gosta. Então, assim, eu quero estimular mais o meu clitóris, eu tenho pouca sensibilidade, eu queria ter mais sensibilidade. Opa, então a gente vai pegar um externo, vai pegar um sugador. Não, olha, eu até gosto de penetração, mas eu não tenho prazer na penetração. Então, vamos trabalhar essa penetração. Então, é muito difícil ajudar uma cliente que não se conhece. Não é uma tarefa fácil, porque a gente não tem uma fórmula de bolo. Eu fico com muito medo de indicar uma coisa e trazer uma experiência muito ruim pra ele travar essa mulher pro resto da vida. Mas aí, Bru, eu costumo dizer que a gente não pode se responsabilizar pela experiência que o outro vai ter. Também. Né? O que acontece? O nosso papel é educar. Então, serve dessa maneira, vai conduzir assim, vai fazer assado, né? Agora, como ela vai experienciar isso, é sobre ela. É a mesma coisa assim, eu atendo uma pessoa na terapia sexual. Tô lá na 10ª sessão, a pessoa ainda não saiu do chão. A culpa é minha, a culpa é dela? É dela. O caminho que eu dou é pra todos. Tem gente que em 2 sessões resolve, tem gente que em 10 resolve, tem gente que em 20 não resolveu.
Então, eu não posso tomar para mim essa responsabilidade, né? Assim como em qualquer terapia. Eu vou pra psicóloga. A psicóloga fala. Tu não muda a tua vida, tu não muda os teus hábitos, tu não muda a tua forma de pensar. Vai mudar o quê? Tu continuar indo na psicóloga? Nada, gente. E é assim com produto erótico, é assim com terapia sexual, é a mesma coisa. Precisa estar disponível para enxergar para aquilo, para olhar de uma forma diferente para o sexo, de entender a importância daquilo. Se você não tá nessa sintonia, não adianta. Pode ser o melhor vibrador, pode ser o melhor cosmético, e essa pessoa vai jogar lá na gaveta e não vai usar mais. Mas você indica vibro para masturbação? Super! Muito, muito, muito. Mas eu sempre começo com o autoconhecimento com os dedos. Então, assim, o que é? Onde é que toca? Como é que faz? Depois que a pessoa se explora e ela entende como funciona a anatomia... não, tá legal, agora eu entendi. É assim que... tá, toca aqui eu gosto, toca lá não gosto. Beleza, agora a gente vai para um vibrador. Entendi. E aí a gente vai de passinho em passinho. Vamos pegar um pequenininho, vamos estimular externo. O que tu sente? Como é... Porque assim, o que acontece também? A questão do vibrador também tem muito tabu. Tem? Nossa, né? pra caramba. Tem muita gente que acha o fim do mundo. Imagina, vou comprar esse negócio. Porque pinto, né? Porque todo mundo acha que é piroca. Gente, o vibrador já deixou de ser piroca faz tempo. Gente, já. Tem uns ali que nem parecem. Não é mais sobre isso também. Então... tem muito tabu em torno disso. E muitas vezes eu também vejo que não adianta a gente indicar um vibrador, vender um vibrador para uma mulher que não tá pronta para isso. Sim. Você falou do tabu, a gente vê muito nessa questão. Até mesmo a Angélica já foi julgada, porque ela falou que ela tinha um vibrador. Exatamente. Então, tem tudo isso, sabe? Quando a gente vai atender cliente, tu tem que quase esmiuçar a vida sexual da pessoa para ser o mais assertiva possível. Sim. Porque às vezes ela vai sair de lá com um kit, vai chegar em casa, não vai usar nada, nunca mais vai voltar. Então, eu acho que essa escuta, ela é muito importante. Uma escuta qualificada, né? Muito, muito importante. Eu sempre falo, sempre ouça mais e fale menos. Isso é o mais assertivo possível. É aquela história, que nem eu falei hoje também no treinamento. Não adianta eu vender um super ultra power excitante se a mulher não tá nem transando. Ela precisa criar a conexão de novo com o parceiro. Vende uma velhinha, vende uma venda, vende, sabe? Coisas que vão criar intimidade de novo para depois ela ir pro ato sexual, pra penetração. Mas a gente só sabe isso se a gente ouve o que o cliente tem a dizer. Entendi. Perfeita, né, gente? A bicha Olha, dá pra ficar aqui conversando até... Ficamos. Sim. A gente sempre trova demais. Eu já falei que eu vou tirar o café e a água, vou trazer uma cerveja e petisco. Já pode me convidar pra 3 horas. Vai ter 3 horas. O Alan que lute ali de gravação. A gente deixa um baldinho aí também, viu, Alan? A gente deixa um baldinho. Aí gostaram. Gente, mas tá chegando um fim aqui o nosso episódio. Esse é o primeiro de muitos que a Kenia vem gravar. Eu acho que já tem até o segundo episódio já marcado já. Tem. Pior que tem, sem spoilers. Sem spoilers. Se você gostou desse episódio, aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, já ative as notificações, porque toda quinta-feira sobe episódio novo pra vocês. E se você tá escutando no Spotify faz a mesma coisa, tá, gente? Porque às quintas também sobe episódio novo aqui no Spotify. Vocês podem ouvir, assim, em primeira mão. E, claro, seguir a Kenia nas redes sociais dela. Opa, por favor, porque tem que pagar os boletos, né, Bruna? É pouco boleto, e gente. E aí ela volta, entendeu? Ela ganha seguidor lá e ela volta. Eu consigo ganhar dinheiro da gasolina e volta. Fala nas suas redes sociais, Kenia. Gente, minha rede social é Instagram, Kenia. Só que aí, Kenia, calma, é K de quilômetro, E de elefante, 2 N's de navio, YA. KENNYA, Capra, CAPRA. Kenia Capra. Então sigam, tá? A gente tinha até uns tópicos aqui e o tópico foi pra Deus. Foi pra Deus. Deixa pro próximo. Tá certo, pessoal? Sigam a Mies em todas as redes sociais. E se você já quer adquirir o seu vibro, quer adquirir o seu lubrificante, pra você já ir tocando com os dedinhos aí, quer adquirir seu excitante, seu goze mais...
você acessa o nosso site www.mies.com.br, que lá você vai encontrar tudo isso e muito mais para você ter uma vida prazerosa e gozar bastante. Kênia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço. E aguardo o próximo episódio já. Eu que agradeço. Por sempre um prazer falar contigo. Obrigada, galera aí da equipe da Mies. E pelo convite, pelas portas sempre abertas. Para mim é uma honra, é um prazer aqui estar sempre com vocês. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo episódio. Tchau!